A pandemia de Covid-19 é o assunto a partir de agora. Florianópolis é uma das capitais do país com o maior índice de vacinação de crianças contra a doença, o que é muito positivo. As informações com Rita Della Pieve. Florianópolis, entre as capitais brasileiras, tem o maior índice de aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos, com 38,13% das doses aplicadas, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz. A preocupação dos especialistas é que, mesmo com evidências científicas favoráveis à vacinação, a divulgação de notícias falsas tem provocado resistência das famílias sobre a eficácia e segurança da imunização para essa faixa etária. A nota lembra ainda que se apenas este grupo, as crianças, não está imunizado, ele se torna vulnerável à infecção e à disseminação do vírus, inclusive entre outros grupos etários. Santa Catarina aparece abaixo da média nacional de vacinação, com apenas 20,25% da população de 5 a 11 anos vacinada. Rita Della Pieve para o Band Cidade. Obrigado, Rita. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje em Santa Catarina. Queiroga cumpriu a agenda em Criciúma, no sul do estado. Acompanhado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, Marcelo Queiroga visitou o Hospital São Agostinho e participou da inauguração da unidade de pronto atendimento do Rio Maina. Em entrevista coletiva, o ministro falou sobre o trabalho do governo federal no combate à pandemia. Aqui nós constatamos também essas ações, o enfrentamento à pandemia aqui foi eficiente. Hoje nós estamos numa situação mais favorável no enfrentamento à pandemia. Ainda durante a visita ao sul do estado, Queiroga destacou que o Ministério da Saúde trabalha com a possibilidade de o Brasil passar a tratar a pandemia como endemia e fez uma previsão para o relaxamento das medidas sanitárias contra a Covid-19. Nós estamos analisando a possibilidade aí nos próximos 60 dias fazer uma previsão sobre essas questões de relaxamento de medidas sanitárias aqui no Brasil. Agora, as informações, as estatísticas da pandemia, sempre muito importantes e significativas. 37 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas do coronavírus aqui no estado. Com essas mortes, está aqui no telão do Band Cidade o boletim completo. São 21.662 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia aqui em Santa Catarina. 21.162. São 7.310 novos casos confirmados de ontem para hoje, um total de 1.576.894. É o total de casos confirmados aqui no estado. 1.520.488 é o total de pacientes que se recuperaram da contaminação, venceram a batalha contra a Covid-19. 35.244 catarinenses ainda estão em acompanhamento. São os casos ativos que a gente espera também que vençam a batalha contra a Covid-19. 82% é a ocupação de leitos de UTI adulto geral em Santa Catarina. E a vacinação, como está? Vamos ver agora o vacinômetro na tela do Band Cidade, que indica que chegou a 13.170.290, o total de doses aplicadas aqui no estado. Com a primeira dose, 83,21% dos catarinenses. Com o esquema primário completo, 2 doses ou dose única, 75,66%. E com as doses de reforço, aí são 1.603.651 doses de reforço já aplicadas aqui no estado. 28,77% dos catarinenses com mais de 18 anos de idade já estão com a dose de reforço, o que é muito importante também. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição desta sexta-feira chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Band desta sexta-feira. Chuva preocupa mais uma vez e sirenes voltam a ser acionadas em Petrópolis. Presidente Bolsonaro sobrevoa a destruição na cidade e anuncia ajuda emergencial. Mais voos de brasileiros deportados pelos Estados Unidos chegam ao país. São quase 300 pessoas. Na reportagem especial, a restauração do acervo do Museu do Ipiranga, parte importante da história do Brasil. Tudo isso e muito mais daqui a pouco às 7h20 da noite no Jornal da Band. Até já. Polícia Federal deflagrou uma operação de combate a crimes contra crianças e adolescentes em Joinville, norte do estado. Uma pessoa foi presa. Os policiais federais, com o apoio das polícias civil e científica do estado, iniciaram as investigações após um levantamento apontar que uma pessoa compartilhava vídeos e imagens de abuso infanto-juvenil na internet. O suspeito foi rastreado, identificado e localizado pela Polícia Federal. O mandado de busca na casa do suspeito foi cumprido nesta sexta-feira. Os policiais identificaram que o computador do homem ainda continha imagens de pornografia infantil.
Ele foi preso em flagrante. A polícia apreendeu um notebook e um telefone celular. A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem em São José, na Grande Florianópolis. Imagens mostram o momento em que o homem é ferido, é executado com vários tiros. Acompanhe. O homem de 27 anos foi assassinado por volta de 4 horas da madrugada na saída de uma casa de festas na Rua Coesa, no bairro Cobrasol. As imagens mostram o momento em que os criminosos executam um assassinato. 2 homens dispararam pelo menos 15 tiros de pistolas 9 e 40 milímetros. A ação durou cerca de 30 minutos. A vítima tinha passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto. Segundo os policiais, o homem entrou na casa de festas com um nome falso. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por uma briga entre facções criminosas. E a Delegacia de Defraudações da DEIC, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, prendeu hoje um homem acusado de aplicar golpes na venda de carros, com um prejuízo estimado em mais de 4 milhões de reais. O preso é proprietário de uma loja de veículos em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. Ele vendia os veículos e, após receber o pagamento, não entregava os carros. Segundo as investigações, ele fez, vejam só, mais de 78 vítimas, 42 delas em Santa Catarina e o restante em outros estados. Ele tentou fugir, mas foi preso em Governador Celso Ramos, cidade vizinha a Biguaçu. O preso vai responder por estelionato e lavagem de dinheiro. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de maconha na cidade de Lindoeste. O destino da droga era Santa Catarina. A droga estava no fundo falso de um caminhão-baú abordado pelos policiais rodoviários federais na BR-163. O motorista disse aos policiais que não sabia onde o caminhão havia sido carregado, o que motivou a suspeita dos agentes. Após uma vistoria, a maconha foi localizada no teto do baú do caminhão, em meio a pó de café, usado para despistar a fiscalização. O motorista preso em flagrante por tráfico de drogas confirmou que sabia da existência da droga e que a entrega seria feita em Santa Catarina. Ele foi levado para a Polícia Civil em Cascavel. E a Receita Federal apreendeu 250 quilos de maconha em Joinville, norte do estado. A carga estava escondida. Vejam só o curioso da situação, hein? E inusitado. Essa carga estava escondida em meio a tripas de porco. Os fiscais da Receita Federal abordaram um caminhão que entregaria a carga de tripas de porco em Joinville. A droga foi acondicionada desta maneira para dificultar a fiscalização nas estradas. Camadas de sal foram adicionadas entre o material e os tablets de maconha para disfarçar o cheiro e impedir que os líquidos das tripas se misturassem com o entorpecente. Após a descoberta da droga, 2 pessoas tentaram retirar a carga na transportadora em Joinville e foram presas em flagrante. Os fiscais da Receita Federal acionaram a polícia, que efetuou a prisão dos envolvidos por tráfico de drogas. Saindo da segurança pública, vamos falar de educação agora. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, divulgou a lista dos aprovados na primeira chamada do vestibular de verão 2022. Houve um recorde de inscrições. A lista de aprovados pode ser conferida no site udesc.br/vestibular. Os aprovados começam o primeiro semestre deste ano, dia 28 de março. O edital de matrícula da primeira chamada também já está disponível no site. O período de matrícula vai até 21 de fevereiro. Já a segunda chamada está prevista para 7 de março. E no mesmo dia abrem as matrículas, até 9 de março. A terceira chamada será feita em 11 de abril. Além das vagas em disputa no vestibular, que correspondem a 75% do total, há o preenchimento de 25% pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, com as notas dos estudantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje foi a vez de a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, divulgar o listão com os aprovados no vestibular 2022. No site que está na sua tela, vestibular2022.ufsc.br, é possível conferir o nome dos aprovados para as 4.521 vagas dos 98 cursos de graduação distribuídos nos campi de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Neste ano, é importante frisar, a Universidade Federal de Santa Catarina vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a realização da matrícula. A gente fala agora da tragédia em Petrópolis. Geólogos de Blumenau vão à cidade da região serrana do Rio de Janeiro para ajudar no diagnóstico das áreas atingidas pela chuva. Até agora já foram contabilizados mais de 130 mortos.
Os geólogos devem auxiliar nos estudos sobre o desastre natural que matou mais de 100 pessoas esta semana na cidade fluminense. O município foi castigado por um temporal, acompanhado de deslizamentos na última terça-feira. Os técnicos devem ajudar a equipe já existente no local. Blumenau e região viveram uma tragédia semelhante em 2008 e os técnicos da Defesa Civil têm conhecimento sobre esse e outros tipos de ocorrências climáticas, como as enchentes. Mas Blumenau vai ajudar não só com esses profissionais, mas também com uma campanha de arrecadação de doações para as famílias atingidas. O que for arrecadado será enviado para Petrópolis no dia 1º de março. A campanha começa na próxima segunda-feira e deve durar uma semana. Os itens mais necessários são produtos de higiene pessoal e higiene em geral, além de roupas de cama, toalhas, travesseiros e álcool. E hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu a solicitação de apoio às equipes que estão atuando na missão lá em Petrópolis. O governador do estado, Carlos Moisés da Silva, já autorizou o deslocamento. 2 grupos foram montados, um que chega a Petrópolis neste sábado e outro que vai fazer o revezamento a cada 5 dias de operação no terreno. Essa primeira equipe vai ser composta por 8 militares dos batalhões de Blumenau, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Lages e Xanxerê. O fim de semana vai ser influenciado por uma massa de ar seco e quente no estado. Confira agora a previsão para o sábado e o domingo no Band Cidade. O sábado vai ser de sol e poucas nuvens em Santa Catarina. À tarde tem pancadas de chuva típicas de verão, isoladas e passageiras, especialmente na Grande Florianópolis, Vale e Litoral Norte. As temperaturas vão estar elevadas, com máximas acima dos 30 graus em todas as regiões. Na capital, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 33. Em Itajaí, 21 graus de mínima e 32 de máxima. E em Lages, mínima de 11 e máxima de 27. No domingo, o cenário não se altera. Sol e poucas nuvens com pancadas de chuva isoladas e passageiras a partir da tarde. As temperaturas permanecem altas em todas as regiões do estado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 34. Em Criciúma, mínima de 16 e máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Hora das informações do esporte por aqui. O Campeonato Catarinense, neste fim de semana, tem a penúltima rodada da primeira fase, um momento decisivo da competição. Nesse sábado estão previstas 3 partidas. No estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, às 4h30 da tarde, o Juventus recebe o Figueirense. Lanterna da competição com 6 pontos, o Juventus venceu apenas uma partida na competição. O time vem de um empate e uma derrota e enfrenta o Figueirense, 9º colocado, com 8 pontos, que chega pressionado após 2 derrotas consecutivas. Para o duelo, o técnico Júnior Rocha vai contar com os retornos de Luiz Fernando e Wesley Gaúcho, que cumpriram suspensão. O volante Cleiton e o atacante Andrew, recuperados de lesão, também podem voltar ao time. Mesmo com a proximidade da estreia na Copa do Brasil, o técnico do Figueirense garantiu força máxima na reta final do estadual. Também às 4h30 da tarde, o Marcílio Dias recebe o líder Ercílio Luz no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Os donos da casa estão na 8ª posição, com 8 pontos, e vêm de 2 derrotas seguidas. O duelo é contra o líder da competição, o Ercílio Luz, que perdeu a invencibilidade na última rodada para o Barra. A equipe de Tubarão garante a classificação antecipada para a segunda fase, em caso de vitória. Às 7h da noite, o Avaí enfrenta o Concórdia no estádio da Ressacada. Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca não vai poder contar com o volante Bruno Silva e o zagueiro Arthur Chaves, suspensos. Os zagueiros Betão e Ranielli e o meia Jean Kleber são dúvida. Vinícius Leite, Copete e Diego Matos, poupados contra o Camboriú, podem voltar ao time, assim como Douglas, Eduardo e Marcos Serrato. O Avaí é o penúltimo colocado e precisa da vitória para sair do Z2. O Concórdia ocupa a 5ª posição com 14 pontos. Se vencer, o time do oeste do estado fica próximo da classificação para a próxima fase. Nesse domingo, outros 3 jogos fecham a penúltima rodada. Às 4 da tarde, no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, o Próspera recebe o Joinville. O time do sul do estado, mandante na partida, vem embalado após vencer o Figueirense em Florianópolis. O Próspera é o 7º colocado, com 9 pontos. Já o Joinville é o 10º colocado, com 7. Os dois precisam da vitória para se afastarem da zona do rebaixamento e tentarem lutar por uma vaga na próxima fase. Às 5 da tarde, a Chapecoense recebe o Camboriú na Arena Condá, em Chapecó. Ainda sem técnico, a equipe do Oeste vai ser comandada em campo mais uma vez pelo interino Bolívar.
O time vem de 2 vitórias consecutivas e é o terceiro colocado na tabela de classificação com 15 pontos. O Camboriú é o vice-líder com 16 pontos e vem de vitória. Quem vencer o duelo garante classificação antecipada para a próxima fase. Para fechar a rodada às 7 horas da noite, o Brusque enfrenta o Barra no estádio Augusto Bauer. Com 4 vitórias consecutivas, o Brusque é o quarto colocado com 14 pontos. O Barra é o sexto com 10 pontos e ganhou confiança após tirar a invencibilidade do Ercílio Luz, líder da competição no campeonato. No dia a dia dos brasileiros é comum a necessidade de assinar documentos, não é? Quem não precisa assinar um contrato, uma nota, um recibo, enfim. Seja da forma mais tradicional, papel e caneta, não é? Ou ainda a forma mais tecnológica. Você conhece a chamada assinatura digital? Confira agora na reportagem do João Paulo Cardoso. O Moacir precisou assinar um contrato no mês passado. Ele usou o método digital e afirma que foi a forma encontrada para economizar tempo e dinheiro. Foi muito bom, agregou realmente, ainda mais agora nos tempos de pandemia, que a gente não precisa estar indo presencialmente, ainda mais onde moramos um pouquinho longe, afastado de Florianópolis, onde tudo praticamente tem que assinar aí no centro, e tudo virtualmente é muito mais fácil, muito mais prático. Apesar de ser um formato que existe há mais de 2 décadas no Brasil, documentos assinados digitalmente ainda movem um mercado em expansão. De acordo com dados do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, só em 2020 houve um crescimento de mais de 250% das certificações digitais no país. A assinatura digital equivale a uma assinatura de próprio punho. Ela é uma tecnologia que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico assinado. As assinaturas digitais são divididas em 3 categorias: simples, avançada e qualificada. De acordo com este especialista, para fazer a assinatura digital qualificada, é necessário primeiro obter o certificado digital, emitido por um órgão filiado à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil. Dentro da Infraestrutura de Chaves Públicas, ICP Brasil, ele deve obter um certificado digital. Ele deve ter uma senha, um PIN e um documento eletrônico que receba essa assinatura qualificada com certificado digital e com o PIN, ele é presumidamente autêntico. O especialista também afirma que, além de poder ser usada em qualquer tipo de documento, a assinatura digital é segura e tem o respaldo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porém, assinar digitalmente requer atenção. Falta de cuidado do titular do certificado ou, enfim, dos dados que permitam uma assinatura eletrônica avançada ou simples. Se aparece algum documento assinado a quem foi que assinou, ele não vai poder dizer que não assinou, porque se presume verdadeiro em relação àquela pessoa que deixou o certificado e a assinatura com a outra pessoa. Agora são 7 horas e 17 minutos. Na sua tela, as imagens da sempre bonita, da sempre bela Balneário Camboriú, litoral norte do estado. A praia central já com a faixa de alargamento toda finalizada, ocupada. 23 graus é a temperatura em Balneário Camboriú, litoral norte catarinense. Belas imagens do início de noite na cidade. Em destaque, claro, a praia central de Balneário Camboriú. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens da edição desta sexta-feira e dos demais dias também estão no nosso YouTube, da TV Barriga Verde, do Grupo Barriga Verde. Para acessar, tá ali, ó, na sua imagem, desse lado aqui, né? Desse lado aqui, isso. À minha esquerda está o QR Code. Você coloca a câmera do seu celular neste QR Code e ele vai diretamente para o YouTube, onde você vai poder conferir as reportagens dos nossos programas. Para você, um ótimo fim de semana, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Mais informação do estado você confere segunda-feira, 12h30 no Jogo Aberto SC, 12h50 no SC Acontece. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.